Olá, gente, e aí? Hoje vamos continuar com a nossa matéria de calor. Na semana passada nós vimos a relação, conceito de calor. E agora nós vamos ver o que é o calor sensível, ok? Bom, quando nós falamos em calor sensível, nós queremos saber, poder calcular a quantidade de calor. Lembrando que calor é a energia térmica em movimento, ou seja, quanto calor se movimentou de um corpo para o outro para acontecer tal situação. Então, o que é esse calor sensível? Esse calor sensível é um calor relacionado à variação da temperatura de um corpo. Ou seja, é aquele calor que chega no corpo e faz a temperatura variar, ok? Ou aquele calor que sai do corpo fazendo sua temperatura variar. E nós podemos calcular esse calor sensível, essa quantidade de calor, usando a seguinte expressão. Ou seja, a quantidade de calor que foi trocada, ela vai ser igual à massa vezes o calor sensível do corpo vezes a variação da temperatura. Bom, nós falamos cada uma dessas letrinhas o que representa. A quantidade de calor, ela é sempre medida em calorias, ok? Tanto que vocês veem no pacote de biscoito, em qualquer gênero alimentício, que lá no verso vem escrito uma porção disso tem tantas calorias. Por quê? Porque aquilo vai fornecer calor para o corpo, ou seja, energia. Lembrando que calor é energia térmica em movimento. Então, a energia vai sair daquele material, daquele alimento, e vai se movimentar para o corpo para nos dar energia. Bom, essa caloria, a gente vai ver no próximo slide que ela pode ser relacionada com uma outra unidade, tá? A massa, nós geralmente calculamos a massa aqui em gramas. Então, se você tiver um exemplo em que a massa está em quilos, tem que transformar para grama. E variação da temperatura é o quê? Tudo que tem variação, ou seja, o delta, é porque é temperatura final menos a temperatura inicial. E o calor sensível é aquele Czinho da fórmula, ele tem unidade de cal dividido por grama vezes grau Celsius. É essa unidade, mas é só uma unidade, é só como a gente vai escrever a resposta quando calcularmos o Czinho, ou como nós veremos no texto. Tal objeto tem calor sensível de 2 cal grama grau Celsius, por exemplo. E tem uma coisa importante nesse Czinho, porque esse Czinho ele é a relação que a gente tem se um corpo vai trocar calor rapidamente ou mais dificilmente. Então, por exemplo, se o corpo tem um alto calor sensível, é porque vai ser muito difícil trocar calor nesse corpo. Ou se um corpo tem um baixo calor sensível, é porque vai ser mais fácil trocar calor nesse corpo. Exemplo, vamos supor que eu tenha um material pão e eu coloque um ovo frito no pão. O pão, ele tem, vamos botar aí, dizer que ele tenha 3 calorias grama grau Celsius. Se eu colocar o ovo nesse pão, ele vai trocar calor com um pão. Agora, se eu coloco o ovo num corpo que ele tenha 1 cal grama grau Celsius, ou seja, menor do que o pão, o que vai acontecer? Vai ser mais fácil o calor do corpo passar para esse outro material. Então, quanto maior é o calor sensível, mais difícil é trocar calor. Quanto menor for o calor sensível,
mais fácil é trocar calor. Lembrando, o Q, ele é o quê? A quantidade de calor. Se ele é maior que zero, é porque um corpo recebeu calor. Se ele é menor que zero, é porque um corpo está perdendo calor, ok? E a relação da caloria? Qual é a outra unidade? A outra unidade é esse J aqui, é o Joule. E aí, o que acontece? Uma caloria, ela representa 4,18 joules. Ou nós podemos aproximar para 4,2 joules. Então, se eu tenho um exercício que dá em caloria e pede em joule, eu posso dizer que uma caloria é 4,18 joules e X calorias vão corresponder a tantos joules. É só fazer uma regrinha de 3, beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Bom, determine a quantidade de calor necessária para aquecer a massa de 2.000 gramas de água de calor específico. Lembrando, calor específico também é sinônimo de calor sensível, tá? Então, eu posso chamar aquele calor sensível de calor específico. Igual a 1 grau Celsius a uma temperatura de 25 graus Celsius, até a temperatura de 100 graus Celsius, em condições normais de pressão. Então, ele quer o quê? Então, eu vou dizer que o Q vai ser a massa do corpo vezes o calor sensível ou calor específico, tá? São sinônimos, vezes a variação da temperatura. Bom, a massa, ele diz 2.000 gramas. Então, vai ser igual a 2.000 vezes C, que vale 1, vezes a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Então, vai ser Q igual a 2 vezes 1, 2. Coloco os 3 zerinhos aqui, vezes 100 menos 25, 75. Então, vai ficar, para a gente calcular isso, 2 vezes 75 vai dar 150. Então, Q vai ser igual a 150. E tem 3 zeros aqui do 2.000. Coloco os 3 zeros. Então, Q vai ser igual a 150.000 o quê? Calorias. Beleza? Então, calculei a quantidade de calor. Bom, agora eu vou deixar com vocês. Esse exercício, dá um pause aí para vocês pegarem o exercício e tentem fazer. Só que nesse aqui, eu estou querendo calcular o quê? O calor específico, o Czinho, tá? Então, é ele que você vai ter que deixar em branco. E nesse exercício aqui, que é o número 2, você também vai calcular o Czinho. Beleza? Então, tentem aí, é só jogar na fórmula. Então, a gente se vê na próxima videoaula e nas nossas lives. Tchau, tchau!